Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, segunda semana. Nessa segunda semana o título geral é Fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. O título desta segunda-feira, Deus não é de confusão. E o versículo 1 Coríntios 14, 33, que diz: Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, Senhor. Nesse dia, nós queremos te louvar, te dar graças, te dar toda a glória que pertence ao Senhor, por tudo que o Senhor fez, por toda a obra que o Senhor carregou em seus ombros, a obra que somente o Senhor podia fazer, e também pelo que o Senhor tem feito hoje, edificando a sua igreja, cuidando como um sacerdote de cada um de nós. Queremos seguir, Senhor, o seu exemplo, sempre. Seguir o seu caminho. O caminho da paz, não o caminho da confusão. O caminho da humildade, não o caminho da soberba. Nós queremos seguir o caminho de negar a nós mesmos. E não o caminho de seguir aquilo que nós achamos, a nossa maneira. Pelo contrário. Por isso, Senhor, hoje e até a tua volta, fala conosco, Senhor. Faz fluir o teu rio de água viva na nossa vida e também faz fluir de nós a água viva para outras pessoas, para que outras pessoas te conheçam, para que outras pessoas conheçam a tua palavra e sejam pelo Senhor salvas. Obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor tem nos dado e obrigado pelo que o Senhor ainda vai fazer na nossa vida. Nós confiamos em Ti e nos colocamos debaixo da Tua poderosa mão, sob Teus pés. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta segunda-feira, Deus não é de confusão. E nós entramos no capítulo 4 do Evangelho de João. E logo no começo, o que nós vemos? Nós vemos o Senhor indo para a Judéia. Ali estava João Batista também batizando, e os primeiros versículos do capítulo 4 dizem: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, quer dizer, olha, os fariseus tentavam colocar as coisas, a obra de Jesus, a obra de João, uma contra a outra. Mas a verdade, irmãos, é que não há concorrência na obra de Deus. Deus não tem duas obras. Todos nós, irmãos, precisamos aprender a servir coordenados sobre a liderança do cabeça, que é Cristo. Cada um fazendo o que Deus lhe comunicou, o que Deus lhe encarregou. Mas nesse caso, nós sabemos, como nós já vimos em outras semanas, João Batista, irmãos, ele excedeu o seu ministério. Quando o Senhor foi batizado, fica claro ali, daquele momento, João Batista deveria ter encerrado o seu ministério seguido o Senhor Jesus. Pois é o Senhor Jesus quem está à frente do ministério do Novo Testamento. Mas João continuou, e João continuou à sua maneira. Tanto é, irmãos, que aqui nós vemos, os fariseus olhavam e falavam: olha só, essa aqui é a obra de Jesus, essa aqui é a obra de João Batista. E quando ele viu que a situação era essa, irmãos, o versículo 3 diz: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E é ali, então, no caminho que ele vai até Sicar, e ele encontra a mulher samaritana no poço de Jacó. Nesse ponto, irmãos, eu gostaria de ler alguns trechos do Alimento Diário, começar aqui na página 24, segundo parágrafo. Jesus retirou-se da Judéia e voltou para a Galileia, porque aos olhos dos fariseus parecia haver uma competição entre Jesus e João Batista sobre quem batizava mais. É essencial saber que na obra de Deus há uma só direção. Não há confusão, não há duas obras competindo entre si. Isso é um alerta para nós, irmãos, porque talvez você olhe a obra de João Batista e perceba: olha só, é uma obra parecida com a obra de Deus. Mas quando você olha para o outro lado, quem você vê? Você vê Jesus, a palavra, o verbo da vida.
E a obra de Deus, irmãos, ela tem um princípio. Ela é feita pela palavra de Deus, pelo Senhor Jesus como a palavra. A direção vem do Senhor Jesus. Então, quando João Batista, ele se aparta, ao invés dele seguir, ele se aparta e resolve seguir o seu próprio caminho, isso passa a ser uma obra independente, parecida até com a obra de Deus. Parecida porque estava batizando as pessoas, estava pregando o reino, mas a partir daquele momento, irmãos, ele perde a unção do Espírito como precursor, porque ele não precisava mais ser o precursor. O Senhor Jesus já estava ali, já estava atuando. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Às vezes, nós vimos isso semana passada, o Senhor nos encaminha, nós estamos servindo o Senhor em determinado lugar, determinada obra, determinado serviço, e aí o Senhor quer mudar as coisas. O Senhor toma uma outra direção, e aí a gente fala, não, eu vou seguir do jeito que o Senhor me chamou no início. E quem toma essa decisão somos nós. Nós não conseguimos virar quando o Senhor vira. Como o próprio Senhor falou para Nicodemos em João 3, sobre o vento. Todo aquele que é nascido do Espírito é como o vento. E o que o vento faz? O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Quer dizer, João, ele era alguém cheio do Espírito Santo. Mas João também viu, irmãos, o Espírito pousando sobre o Senhor. É a unção do Espírito. E nesse momento ele deveria ter percebido, agora é para seguir esse homem. Esse homem tem a unção do Espírito. Então hoje também, irmãos, nós precisamos perceber. Às vezes, no passado, nós servimos de uma maneira. Foi muito útil. Você não vai olhar para o passado e falar assim, aquela maneira é inútil. Ela foi útil para o passado. Agora o Senhor tem uma nova direção. Aí você fala assim, não, quer saber uma coisa? Serviu no passado, vai servir até o fim. Aí, irmãos, é uma atitude igual a de João Batista. Comecei bem a minha obra, veja quantas pessoas eu batizei. Eu vou até o fim assim. Então nós não podemos ser assim. Veja, vou ler outros trechos do Alimento Diário. Página 24, quarto parágrafo, falando de João Batista, diz assim, isso nos mostra que nossa natureza humana não é confiável. As pessoas, para crerem em Jesus, precisavam ver os sinais que ele fazia. Devemos identificar Jesus como o Messias que havia de vir e crer nele independentemente de sinais. Mas não foi isso que aconteceu. Hoje, temos o exemplo de nossos adolescentes. Eles não precisam ver sinais para crer que a palavra vem do Senhor. Eles creem nela com simplicidade e em seguida os sinais acontecem. Não precisamos esperar ver milagres e sinais e só depois crer que essa palavra é do Senhor, mas devemos aprender a identificar o falar de nosso Senhor e crer em sua palavra. Os sinais então virão em seguida. Infelizmente ainda temos em nós elementos do velho homem provenientes da queda e precisamos ter consciência de que ainda temos uma vida natural. Nascemos do Espírito porque temos a vida espiritual em nós, portanto temos a vida espiritual em nós. Mas não basta apenas nascer no Espírito, precisamos também aprender a viver e andar pelo Espírito. Se vivermos pelo homem natural, pela vida da carne, jamais seremos de fato confiáveis. João Batista não quis sair de cena porque não quis desfazer-se de seu grupo de discípulos. Ele possuía vários seguidores, era muito popular entre os judeus que o tinham em alta conta. O homem natural gosta de fama, de receber elogios e glória dos homens. Amados irmãos, vamos limpar nosso coração. Estamos aqui tão somente para servir ao Senhor de coração puro. Não busquemos nada para nós mesmos. Então você percebe, esse sentimento ele precisa encher o nosso coração. Quando há na igreja duas obras, pessoas que querem seguir o seu próprio caminho, o que começa a acontecer? Começa a haver confusão. E 1 Coríntios 14, 33, o versículo que nós lemos, é muito claro. Ali Paulo estava falando exatamente sobre o falar, sobre profetizar. Ele diz, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. O resultado, irmãos, ele sempre tem que ser paz. Isso é algo para nós nos ancorarmos, sabe? Porque se há confusão,
não é obra de Deus. Tem que haver a paz. Por isso que Paulo, quase sempre, quando ele abria as suas epístolas, ele dizia para as igrejas: graça e paz. A graça, irmãos, ela é o próprio Cristo sendo dado a nós para o nosso desfrute. A graça de Deus, irmãos, ela inclui tudo. O Senhor Jesus, ele veio cheio de graça e de verdade. Então você percebe, quando você desfruta da graça, você desfruta da palavra, do próprio Cristo, o resultado é a paz. É a paz entre as igrejas dos santos, é a paz interior. Mas quando há confusão, irmãos, é porque em algum momento parou o desfrute da graça. É aí que a porta é aberta para Satanás, irmãos. Em Efésios capítulo 4, versículo 27, versículo curtinho, mas um versículo bastante assertivo. Paulo diz: nem deis lugar ao diabo. Quer dizer, se eu dou lugar, o diabo entra. E quando o diabo entra, irmãos, aí lá em 2 Coríntios 2, versículo 11, Paulo diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Uma porta é aberta, aí Satanás entra, deu lugar ao diabo. A situação não foi tratada, Satanás alcançou vantagem. Você percebe? Por isso, irmão, querida irmã, é muito importante nós seguirmos a direção do Espírito de forma simples, humildes, e você desfrutando a graça. Dessa forma você vai desfrutar a graça, e desfrutando a graça, pode reparar, você vai ter paz. Quando começa a confusão, é porque uma porta foi aberta para Satanás. Essa porta precisa ser fechada. Quando há paz, há edificação. A edificação da casa de Deus, ela só é feita em tempos de paz. Foi isso que o Senhor falou para Davi, quando ele queria começar a construir o templo, a casa de Deus. O Senhor falou para ele: não, você é homem de guerra, você está com a mão suja de sangue. Quem vai construir é o seu filho, Salomão, em tempo de paz. Vamos seguir, irmãos, isso que o Senhor tem nos mostrado, e vamos seguir em paz. Se alguém, se acontecer como o Senhor, alguém falar assim: olha ali, fulano aqui está fazendo uma obra melhor, ciclano, olha só, ele está... O que o Senhor fez? Ele não foi lá brigar, não foi lá discutir, ele se retirou, irmãos. Por quê? Porque a obra de Deus não é de confusão, não é sabe? Ele se retirou e ele continuou seguindo o caminho da vontade de Deus. A mesma coisa, irmãos. Começar o falatório, se retire e siga o caminho que o Senhor está traçando para você. Não entre em briga, provocação, essas coisas. Não, deixe tudo nas mãos do Senhor. O Senhor vai tratar todas as coisas e todas as pessoas. Nós devemos seguir sempre buscando a paz, pois Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.